Hello Santa Corers! No vídeo de hoje vamos falar da produção do figurino Maawa de Ancient Road. Bora de vídeo! Oi, eu sou a professora Freda Cortese e eu vou falar um pouquinho sobre figurino dentro das artes cênicas. Quando a gente fala de figurino das artes cênicas, a gente tem que saber diferenciar o figurino da fantasia, porque às vezes a gente confunde essas duas coisas. Uma fantasia é uma roupa que a gente veste num contexto de festa, né? Numa festa de Halloween, no carnaval, a gente vai vestir uma fantasia para se divertir com os nossos amigos, né? Para descontrair e sem um objetivo de passar uma informação com essa vestimenta que a gente está usando. Já o figurino é diferente porque o figurino ele tem um objetivo por trás. A gente escolhe um figurino para um contexto de uma cena teatral, uma cena de dança. E a gente vai usar essa roupa para mostrar para as pessoas alguma informação sobre essa personagem que a gente está representando na hora, né? Pode ser uma personagem mais alegórica, pode ser uma personagem que conta uma história, né? Uma personagem mais narrativa, uma personagem mais abstrata também, mas o figurino ele vai ser um elemento, um acessório da linguagem visual do teatro para nos ajudar a contar essa história, a transmitir essa mensagem através da roupa. Então a gente vai escolher elementos nesse figurino que nos ajudem a contar quem que é essa personagem. Quais são as suas motivações dentro da história, de qual contexto que ela veio, né? De onde que ela vem, qual o seu contexto, quais as suas características, como que ela gosta de se vestir, como que ela gosta de se mostrar, se apresentar para as outras pessoas, para o mundo. Então o figurino ele vai construindo pra gente esse background, essa história dessa personagem. E ele transmite essas mensagens através do visual, e não através de um texto, não através da palavra. Por isso que a gente chama que é a linguagem visual do teatro, né, das artes cênicas. E aí, pessoal? Bom, então, né, conforme a professora Freda falou, né, para vocês, o figurino ele faz parte dessa construção, né, da narrativa dentro das artes cênicas e também dentro aí dos clipes, né? Então a gente quis trazer uma narrativa nesse clipe, todo esse material que a gente está fazendo para o próximo álbum, porque o álbum ele tem uma história de pano de fundo, né? Então a gente resolveu usar aí todos os elementos visuais possíveis, né, para construir essa narrativa. Então começando aí com o clipe da Ancient Road, porque através das imagens do clipe, né, através das imagens da capa do single, a gente resolveu construir essa narrativa. Então a gente criou aí uma paleta de cores, né, para o single. Então essas cores utilizadas, elas têm aí um significado, elas têm um porquê, que o objetivo é transmitir a mensagem da música e a vibe, né, assim, o sentimento, vamos dizer assim, da música, através também das cores, né. Essa aqui é o primeiro capítulo da história, né, a introdução à Ancient Road, né. Então o nosso objetivo era criar aí uma atmosfera distópica para esse novo universo, né, dessa nova jornada da Santa Core. Então as nossas inspirações foram aí alguns filmes, né, que tem como ambientação cenários desérticos e esse clima de fim de mundo, né. Então a gente se inspirou muito aí, quis trazer na paleta de cores esse aspecto aí de fim de mundo distópico. Então a gente escolheu o cenário também por conta das cores, do que a gente poderia depois fazer na edição, na iluminação usada também na gravação, né, que a gente combinou com o filmmaker, e principalmente no figurino e na maquiagem. Então algumas cores a gente aplicou na roupa e na maquiagem das pessoas, né. Então, para o figurino e maquiagem, a gente dividiu a paleta em duas, na verdade. Uma para a banda e outra para o coral. Então, a paleta da banda, ela precisava remeter à capa do single, né? Com algumas cores que incluíam, então, verde escuro, também remetendo ao turquesa, né? Um jeans azul e alguns tons mais para ficar destacado, né? No cenário neutro. Então, o cenário era todo neutro, a gente trouxe alguns destaques na banda.
Já a paleta do coral, né, a gente colocou bem mais as cores quentes, porque como a parte que eles cantam da música é o tema, né, da música, que é esse aviso, né, que é danger, danger, né, perigo, perigo, warning, warning. A estrada começa aqui, a história começa aqui, você está preparado, né? Então é aquele clima de alerta. Então são as cores de alerta, né? De sinalização, de placa, né? Então laranja, vermelho, mostarda, que a gente colocou. E aí distribuiu ali nas roupas e na maquiagem deles. E nas duas paletas a gente tem as cores de sujeira, né? Tipo areia, bege, um cinza mais desgastado, assim, para trazer essa atmosfera distópica. Então, junto com as cores coloridas, tem as cores neutras que remetem a esse clima desértico aí. Aí cada integrante da banda, né, recebeu aí umas orientações da produção, que no caso eu fiz toda essa parte assim de orientar todo mundo para conseguir ficar todo mundo na mesma linguagem, né? Então eu acabei dirigindo aí essa parte do figurino também, com referências, com a paleta de cores, né? Então eu dei esses toques aí pra galera da banda, os integrantes, cada um, né? E cada um deles deu a sua personalidade pra roupa, né? Foi atrás das suas peças, né? A gente conversou e viu, tá legal assim, tá legal assado, cada um deu a sua personalidade pra sua montagem, né? E a mesma coisa aconteceu com o figurino do coral, né? Teve muitas orientações remotas, o pessoal me mandando as fotos pra dizer tá bom, não tá, não sei o que, pode ser essa peça, pode ser a outra, tipo umas consultas online, né? E aí a gente fez essa parte da maquiagem também. Com a maquiagem a gente também fez essas consultas, as meninas, né, principalmente. E aí fomos aprovando todo o figurino. E ainda no dia da gravação foram feitos alguns ajustes, né, dos detalhes, tipo, eu tava vendo assim se faltava alguma cor, se tinha que reforçar alguma cor, levei alguns panos, alguns tecidos, pra gente trazer bastante todas as cores necessárias da paleta. Então, e alguns acessórios também, né, acessórios que porventura faltou ali em fulano, ciclano, dá uma caprichada, então a gente fez essa parte também. Aí, no caso, o vestido, né, da vocalista, né? No caso sou eu, esse foi uma peça específica para esse clipe, né, que eu acabei criando. Foi costurado todo à mão em cima de uma peça que eu já tinha, foi reaproveitada, né, por mim mesma ali, fui costurando à mão, né, como vocês podem ver aí nos registros do processo. Então eu fiz esse reaproveitamento de vários tecidos e também para criar esse vestido esfarrapado mesmo, né, nesse clima de distopia, de coisa, enfim, são várias interpretações aí que vocês podem dar para essa roupa, que foi feita pensando especialmente nesse clima do clipe. Então é isso, gente, eu espero que vocês tenham gostado, né, desse vídeo explicando mais um pouquinho dos nossos bastidores, da criação aí desse universo da Santa Cora, dessa nova jornada, do nosso backstage aqui, dos clipes. E é isso aí, se você gostou aí do vídeo, deixa o seu like, não esquece aí de dar um comentário, o que você achou de mais legal, e também compartilha esse vídeo e principalmente se inscreve no nosso canal, que ajuda muito a gente aqui, tá bom? Valeu!